Tem gente que acha que filme de terror é só grito, sangue, gente correndo no escuro. Mas deixa eu te falar uma coisa: fazer alguém sentir medo de verdade, isso é arte. E como toda arte, tem sempre um artista por trás. Só que esse artista, ao invés de te fazer admirar a Mona Lisa da vida, ele te faz querer dormir de luz acesa. Bem-vindos ao Cine 10, seu podcast de apenas 10 minutos sobre filmes e outras coisas do tipo. Dá para você assistir e dá para você só ouvir esse vídeo se você quiser. Aí você consegue me encaixar na sua rotina enquanto faz outras coisas. Tipo, vai no mercado, buscar alguma coisinha que esqueceu, ou se arruma para aquele encontro malandro com aquela gata, com aquele gatinho que você estava esperando faz tempo. Ou então até faz um cocôzinho, por que não? E hoje eu vou falar sobre diretores dos filmes de terror, alguns que eu gosto mais, outros que eu gosto menos, outros que são muito bons, mas não fazem umas coisas boas há muito tempo, e por aí vai. Logo depois da vinheta. Dong, 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 down. Yeah. Filme de terror, no geral, é uma aposta que os estúdios fazem porque é uma parada que não demanda tanto investimento. É relativamente barato em comparação com outros filmes, né, de outros gêneros, você fazer um filme de terror. E se ele é barato e ele sai bom, ele vai dar um retorno que gera muito, muito lucro mesmo. Só que para ele ser bom, tem que ter um cara bom sentado ali na cadeira dando as ordens, né? No gênero do terror existem vários subgêneros, né? Tem aquele terror mais psicológico, tem o terror de assombração, tem aquele terror slasher, né? Que é o famoso de assassino. Tem até o terror com comédia, que é aquele terrir, né? Pra gente dar umas risadinhas e ver umas nojeiras. Enfim, por ter tantos gêneros diferentes, não dá pra gente cravar aqui que um diretor é melhor do que o outro, né? Às vezes um é melhor numa área, o outro vai ser melhor em outra área e por aí vai. Então aqui a gente não vai fazer uma competição. Eu vou citar diretores que eu gosto bastante dentro desses filmes, né, de terror e explicar por que que eu gosto deles. Vou começar com um cara que é da nova safra, digamos assim, né? Não tão nova já, porque ele já tá na pista há um tempo, mas é relativamente jovem aí no universo dos filmes de terror, que é o James Wan. James Wan é um cara assim muito competente mesmo, porque ele transitou de uma coisa para outra. Ele começou ali com um pezinho mais no realismo, né, digamos assim, com Jogos Mortais, que é um slasher sem ser exatamente slasher, né? É mais um torture porn, né? Uma tortura, né? Você vê ali pelo gore, né? Pela nojeira, por aquele sofrimento que as pessoas passam ali, né? No decorrer dos filmes. E ele começou nessa linha e depois ele foi para a linha do sobrenatural. Até o próprio filme chama Sobrenatural. E tem outro também que é Invocação do Mal. Eu gosto bastante do trabalho do James Wan, achei ele muito acertado assim. Jogos Mortais, o primeiro filme de Jogos Mortais, é um marco, né? Quem não lembra daquele final épico ali, do cara tava ali o tempo todo, levanta, vai embora, game over. Isso daí foi um marco no cinema, sem dúvida nenhuma pra mim, né? Depois ele foi com o Sobrenatural, que eu acho até interessante, mas pra mim parece mais um laboratório pro que veio depois, que é o Invocação do Mal, né? Onde ele fundou esse Invocaverso, que tem vários derivados aí, um monte de tranqueira, mas os filmes originais, pelo menos um e o dois, são muito bons. E eu acho ele muito competente. Um filme dele que é um pouco divisível, assim, né? Que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas que eu particularmente gosto bastante, é o Maligno. O Maligno é um filme que ele faz uma homenagem aos diálogos, né? Os filmes italianos, que era uma pegada meio investigativa naquele de tipo quem é o assassino, mas que às vezes podia ter uma pontinha sobrenatural. Eu acho bem legal esse estilo de homenagem que ele faz. E eu acho um filme muito bem amarradinho e surpreendente. Pouca gente gosta, na verdade. Eu acho que tá mais pra gente que não gosta do que pra pessoas que gostam. Mas eu sou do time da minoria nessa. E recomendo Maligno. E James Wan, meu, um marco no terror moderno, né? Aproveitando que eu falei aqui da homenagem que o James Wan fez para os filmes de Giallo, né, que é um gênero de terror italiano mais antigo, um diretor que eu não posso deixar de citar, apesar de não ter consumido muito do trabalho dele, é o Dario Argento.
Eu assisti o Suspiria e quando eu era muito novinho eu assisti Prelúdio pra Matar, mas eu não lembro muito bem pra falar assim com propriedade. O que eu lembro é que é bem sangrento, tem uma trilha sonora bem marcante, assim, não é uma trilha sonora de música, assim, é aquele som incômodo quando vai o negócio evoluindo, é muito legal, é muito bem conduzido. E eu sei que ele é referência para vários diretores. Mas voltando aqui um pouquinho mais para os diretores mais recentes, um outro que eu quero trazer aqui, que não é exatamente um diretor de terror, mas ele tem alguns trabalhos de terror na carreira dele, que é o M. Night Shyamalan, o rei do plot twist, né? Ou pelo menos ele tenta. Ele fez um plot twist tão bom, que o coitado ficou refém disso. Aí ele quer fazer plot twist por todos os filmes dele, fazer o quê? Mas o mais foda dele é o Sexto Sentido, né? Que não é assim um terrorzão, mas dá um cagaço, né? Dá um cagaço verdadeiro em várias cenas. E outro que eu gosto bastante dele, apesar de ter umas controvérsias, é a Vila. A Vila eu acho muito bem montado, né? E se você considerar fragmentado, um terror, assim, mas eu diria que é mais um thriller, né? Não é exatamente um terror, mas tem bastante cenas assustadoras. Agora, um cara que tem que ser citado aqui é o Toby Hooper, que é o diretor de Massacre da Serra Elétrica, o primeirão. Esse filme aqui é o pai dos slasher, então só isso eu acho que já vale a citação dele, né? Esse filme, ele tem uma atmosfera assim pesada, sabe? Parece que você acompanha os protagonistas meio sem esperança de que eles vão sair dessa, entendeu? Porque é tudo muito contra eles, assim. O negócio é muito denso, assim, muito cruzão. Parece mesmo um negócio ali que é totalmente possível de acontecer. Você colar lá no meio do nada e ter uma família de louco lá pra te pegar. Doideira, o Massacre da Serra Elétrica. É um filme excelente até hoje. Nossa senhora. Falando em slasher, não tem como eu não invocar aqui meu brother, que não é um diretor também exclusivamente de terror. É o John Carpenter, né? Ele fez Halloween, que foi, meu, incrível. Ele brinca com todo aquilo das sombras, né? Do Michael Myers estar nas sombras. Eu nunca esqueço uma cena que tá uma porta assim toda escura e você vai vendo assim bem gradativamente a máscara dele aparecendo enquanto ele vai se aproximando da Laurie Strode, né? Muito foda, é muito bem dirigido o Halloween. A tensão que ele cria disso do Stalker, né? Porque, para quem nunca assistiu Halloween, meio que não tem motivo. O Michael Myers ele começa a stalkear a menina e vai atrás dela até o fim. Tanto que em várias cenas é como se fosse um terror invisível. A gente se vê no lugar do Michael Myers, né? Na presença dele observando a Laurie Strode de longe, assim, né? Um stalker mesmo. Ele brinca com isso daí do silêncio, uma parada bem minimalista. A trilha sonora de Halloween é impecável até hoje. E apesar de Halloween ser um filmaço pra mim, o melhor filme de terror de todos os tempos também é do John Carpenter e não tem nada a ver com isso de slasher, né? É uma parada muito mais fora da caixinha, que é O Enigma de Outro Mundo. Muito foda esse filme pra mim, é incrível como a tensão é construída, esse clima de você não poder confiar em ninguém, de qualquer um poder ser a criatura, desse negócio desconhecido, aquelas bizarrice, cheio de efeito prático que, meu, é lindo, lindo. Até hoje é lindo os efeitos desse filme. Nossa, é recheado de cenas marcantes. A cena do teste de sangue foi referenciada até num filme recente lá, o Pecadores, do Michael B. Jordan. Muito da hora mesmo, mano. Eu acho foda demais o Enigma de Outro Mundo. Pra mim, é impecável esse filme, perfeito. Um outro contemporâneo do John Carpenter, né, que começou ali um pouquinho depois, talvez, mas que revitalizou sua própria obra nos dias atuais, é justamente Wes Craven, né? Numa época que o slasher estava muito em alta, ele inventou um assassino slasher fenomenal, que é o Fred Krueger, porque ele tem uma pegada que difere ele de todos os outros, que é isso dele te atacar dentro do sonho. E ao contrário dos outros assassinos slasher, enquanto o Jason, Michael Myers são silenciosos ali, né? Vão ali naquele negócio. O Fred não, o Fred é extremamente debochado. O negócio dele é causar terror nas vítimas. Ele tem uma pegada do humor, né? Também que ele fica provocando, ele fica zoando enquanto vai, né? Atacando as vítimas dentro do sonho. Muito da hora mesmo. Mas para mim, a obra-prima do Wes Craven é justamente Pânico, né? Porque Pânico chega numa época que todo mundo não aguentava mais
nos filmes de slasher, né? Porque era um atrás do outro, porque do mesmo jeito que começou, enquanto estava dando dinheiro, o pessoal foi fazendo. Então tem Sexta-feira 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Hora do Pesadelo 1, 2, 3, 4, 5, 6, e por aí vai. Halloween, depois que o John Carpenter largou a mão, teve 2, 3, 4, 5, 6, mano, um monte, um monte. Depois de tudo isso, ele me vai e lança Pânico, que é um filme que faz uma sátira a todos os filmes de terror, assim, slasher principalmente, né? Com vários elementos de metalinguagem, muito foda. Pra mim, Pânico é a obra da vida do Wes Craven. Eu amo Pânico. E pra fechar essa leva dos caras dessa geração, né, um pouco pra trás, eu não podia deixar de trazer o Sam Raimi, que o Sam Raimi é um cara que, meu, Evil Dead 2 foram dois filmes assim muito fodas. O Terrir, eu ouso dizer que ele podia até existir, mas ele não seria a mesma coisa se não houvesse Sam Raimi. Sam Raimi é um dos caras que foi precursores ali do gênero de misturar terror com comédia, né? Em Evil Dead 2, eu não posso afirmar que é o primeiro Terrir, mas provavelmente é o primeiro Terrir a se popularizar, porque foi um negócio incrível na época e é reverenciado até hoje. Depois voltou com a série do Ash vs Evil Dead, que é muito boa mesmo. Essa série, inclusive, é totalmente subestimada, porque é uma puta série. E agora vamos entrar na safra dos moderninhos, né? Começando aí com o Ty West, que ele trouxe uma trilogia que eu gostei bastante. Não gostei tanto assim do terceiro filme da trilogia, mas eu gosto muito mesmo dos dois primeiros, que é X, A Marca da Morte e Pearl. Pearl, especialmente, eu achei um filmaço, eu achei muito bom mesmo. Ele deixou um filme de slasher que geralmente é um monte de pessoa burra fazendo burrice, um jeito um pouco mais inteligente. Não sei explicar. Outro cara recente que eu acho muito legal o trabalho dele, porque ele tem todo esse lance de misturar muito bem o drama e o terror, é o Ari Aster. Os exemplos que eu trago de filme dele que eu piro é Hereditário, que é o filme dele que eu mais piro, e Midsommar, que também é um filme muito, muito bom mesmo. Os filmes dele têm uma cara meio de uma terapia de grupo disfarçada de terror, porque as pessoas estão lidando com várias coisas, né? Sempre um grupo, né? No caso do Hereditário é uma família e no caso do Midsommar é um grupo de amigos. Mas eles estão sempre lidando com questões ali enquanto passam pela situação do terror e é muito foda. Outro cara que me surpreendeu muito mesmo, porque ele veio da comédia pro terror, e eu achei isso muito diferentão, é o Jordan Peele. Você deve conhecer ele daquelas sketches do Key and Peele, que é aquele meme do cara super suando. E esse cara simplesmente fez Corra, que é um dos meus filmes de terror favoritos modernos. Ó. Eu acho muito inteligente, eu acho muito foda a crítica que ele faz no filme. Eu gosto bastante também do Não Não Olhe. O Não Não Olhe tem um pouco menos de elementos de terror, talvez, do que o Corra, mas ainda assim é bem pegado mesmo. O Nós eu já não gosto tanto assim. Não é que eu ache ruim. O filme pode até fazer ali uma brincadeira, né, uma alegoria, uma crítica com alguma coisa. Mas quando o filme não faz sentido tirando essa parte, aí eu acho que fica um pouco ruim. Então me perde um pouco nisso. E para fechar essa trindade dos novos aí, eu tenho que trazer o Robert Eggers, né? O cara fez A Bruxa, que para mim é um filmaço de terror, filmaço. Eu nunca, nunca, nunca vou esquecer na minha vida da cena que o Black Phillip fala. Nossa senhora, essa cena eu me arrepiei todo. Cê é louco quando eu vi, eu fiquei assim, meu Deus do céu. E recentemente ele fez o remake de Nosferatu, né? Que assim, é um bom filme, né? Não achei nada espetacular, assim, incrível, mas é um bom filme. Mas os motivos que eu não achei ele assim tão incrível é que é aquela mesma história do Drácula que a gente já conhece há anos e anos e anos. Então, tipo, você só vê um olhar diferente de uma história que você já conhece, é diferente de você ver uma história nova, de você ver uma parada assim bem diferentona no estilo dele, sabe?
Mas como eu falei no começo do vídeo, cada um tem sua pegada, não dá pra gente falar qual que é pior, qual que é melhor. Tipo, o John Carpenter tem aquele negócio do medo do desconhecido, tem aquele negócio do invisível, né, do Michael Myers nas sombras. Já o Wes Craven tem esse negócio da metalinguagem que eu acho muito, muito interessante mesmo, do filme de pânico. O James Wan, por mais que hoje tenha um pouco defasado isso do jump scare, né, daquele sustinho de pular da cadeira, o cara é muito bom nisso mesmo, ele praticamente zerou o game dos jump scares. Cada um se destaca num âmbito diferente. Por isso que é legal acompanhar o trabalho de todos eles no decorrer desses anos. Cara, na moral, a gente tá bem servido de diretores do terror. E você, comenta aí qual que é o seu diretor favorito. Qual o estilo de filme de terror que te pega mais? Comenta aí que eu quero saber. Esse episódio vai estar disponível no YouTube, no TikTok e no Spotify. Então, se você gostou, me dá essa moral, manda para um amiguinho ou para uma amiguinha que você acha que vai gostar também. Beleza? Falou!